O seu amor não tem limites, o seu perdão encontro paz, falar com Deus, ter privilégio, abrir a alma, Criador, sentir que o seus estão abertos. Eu ouvi a voz do Salvador, oh, grande, grande é o nosso Deus, e as sombras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e seu perdão encontro paz. A nossa cabeça inclinada. Divino Pai Celestial, é, na verdade, um grande privilégio de nos colocarmos aqui dentro desta sala. Não é fácil dormir e acordar. É um grande milagre que somente vem da tua parte. Meu Deus, meu Senhor, neste momento queremos consagrar para o teu serviço divino, para ouvirmos a tua palavra. A tua palavra poderia ser pregada pelo sol, pela lua, pelo vento, pelos animais, mas tu utilizaste o teu agente, que é o ser humano, para pregar a palavra. Mas também pediste que este ser humano que vai pregar a palavra deve ser um vaso consagrado. Não apenas um vaso para falar como um papagaio, mas é um vaso para comunicar a vida eterna. Pai Celestial, nesta hora eu rogo que tu possas utilizar-me e agitar o dom que está dentro deste ser que está falando aqui agora, para abençoar, para confrontar com amor, para confortar e também para trazer a consolação e a vida eterna. Pai Celestial, depois de sairmos desta reunião, nós queremos ter e entender a nossa identidade, como o teu apóstolo Paulo descreveu enquanto ele estava lá, ó Deus, lá na prisão, escrevendo aos Filipos de se manterem firmes, unidos na fé do Evangelho e viver uma vida pura. Pai, abençoa estes que estão aqui presentes e aqueles que podem estar nos acompanhando a partir das redes sociais. Pai, dê a substância daquilo que o Senhor quer e daquilo que o Senhor nos reservou para o dia de hoje. Conceda, meu Pai, abençoe cada cooperador aqui dentro, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o ressuscitado. Abençoe também, Senhor, em toda parte, nesta província de Cabinda, em toda parte onde tu és servido com temor e também com humildade, que tu possas abençoar aqueles locais, que as almas continuam a ser salvas para o reino e a glória de Deus. Conceda no nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Amém. Amém? Amém. Enquanto você está de pé, nós vamos ler a Sagrada Escritura. Novamente hoje me esqueci de poder entregar ali a parte
aos técnicos, mas não é muito grave. Às vezes vou ler também essa tradução. Eu quero ler em Filipenses capítulo 1, no versículo 27. É o nosso texto de base que a gente está tratando aqui. Hoje deveria falar de um outro ciclo, mas vejo que ainda vou continuar na identidade, porque é necessário nós como igreja sabermos qual é a nossa identidade. Amém? Não podemos voar, pregar coisas grandes enquanto a gente não sabe qual é a nossa identidade. Então vamos avançar. Filipenses capítulo 1, no seu versículo 27. Esta é a versão grega literal. Somente vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, ou quer eu esteja ausente, que eu ouça a vosso respeito que vocês estão se mantendo firmes num só espírito, combatendo lado a lado com uma só alma pela fé do Evangelho. Palavra do Senhor. Amém. Você pode sentar. Deus seja louvado. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Amém. Indo diretamente à continuidade daquilo que começamos a falar ontem, eu estou a falar sobre o assunto minha igreja, minha família, meu porto seguro. E o subtema disto é: quem somos em Cristo define quem seremos como igreja. Aquilo que nós somos em Cristo vai definir aquilo que nós somos como igreja. Se nós em Cristo somos aventureiros, também vamos ser uma igreja aventureira. Aleluia! Quem somos em Cristo define quem seremos como igreja. E portanto, a nossa palavra-chave neste ensinamento, não é pregação, mas é um ensinamento que eu estou dando para poder identificar a nossa identidade. Porque hoje em dia, muita gente que se diz ser cristão perderam a identidade de cristão. Você vai ver hoje, tal como eu estava a ver hoje no TikTok, estava a ver uma irmã que casou recentemente. Ela diz que é uma irmã pentecostal. Casou-se recentemente, fez uma grande festa. Eu estava vendo ali as publicações dela. Você olhando aquela irmã, colocando músicas pagãs e dançando. Toda ela bem pintada, cara pintada, brincos de janta, não sei como, dançando músicas de Fali e Pupa, dançando música de Wera Song. Eu me pergunto e me perguntei, mas como alguém pode se chamar de cristão fazendo essas coisas? Será que o Wera Song, as músicas dele, glorificam Jesus Cristo ou glorificam Lúcifer, Satanás? Igreja, Lúcifer, Satanás. Então, eu olhando esse tipo de coisa, eu digo claramente que essa irmã não entendeu o que quer dizer o Pentecostes. O povo pentecostal hoje é uma grande vergonha. Eu estou dizendo isso com muito respeito, porque se os pentecostais primitivos acordassem hoje para poder ver como o povo que está portando o nome de pentecostal está vivendo, eu creio que este povo poderia arrepender-se e poderia ficar irritado ver como nós estamos a considerar o nome pentecostal. É verdade, meus irmãos. É uma tristeza. Está ali a dançar a música de Fali e Pupa. Está ali a dançar a música de Wera Song. Mas no domingo, amanhã domingo, hoje é sábado, amanhã no domingo, vai ela aí. Você vai ver ela está correndo diretamente na igreja, com a sua Bíblia debaixo do sovaco. Ou se a Bíblia pudesse abrir a boca, se a Bíblia tivesse a boca, a Bíblia poderia dizer: o teu sovaco está cheirado de pecado. Aleluia! Me ponha lá no armário.
É verdade, meus irmãos, é demasiado. O povo pentecostal perdeu a identidade pentecostal. O povo evangélico perdeu a identidade evangélica. Hoje nós vivemos como cristãos. Eu estava dizendo aqui alguma coisa. Olha, vamos dizer uma coisa. Quando Deus está olhando sobre a terra hoje, Ele está olhando sujeira, vômito, conforme diz a Bíblia em Isaías, que todas as mesas estão cheias de vômitos. Deus está olhando vômitos nos púlpitos, pessoas que se chamam de cristãs, mas que não vivem a palavra de Deus, pessoas que se chamam de cristãs, mas olhando para ela, olhando para ele, você não vê a identidade de Cristo dentro dela. É muito triste hoje, pastores fazendo coisas que são desgostosas diante de Deus. Você vai olhar, não, esse é reverendo fulano. É por isso que eu não me importo com os títulos. Muita gente que são pessoas, que são pregadores, se importam com os títulos. Você vai lhe chamar hoje irmão fulano, ele vai te dizer que é falta de respeito. Mas Jesus, nós nunca lhe chamamos de reverendo Jesus. Jesus, nós nunca lhe chamamos apóstolo Jesus. Mas nós chamamos de Jesus de Jesus. Não é falta de respeito. Os títulos não querem dizer nada. Não adianta o teu título, ó pastor fulano, prefeita fulano, reverendo fulano, ancião fulano, quando você não leva a identidade de Deus no crente, você não merece aquele título. Amém. Humanamente que você depois. Aleluia. Jesus de Nazaré. Identidade. Os cristãos perderam a identidade. Você olha a pessoa, está vendo a pessoa, mas não tem identidade. Mas você olha, mas esta aqui com aquela pagã não vai aleitar. Só a mesma coisa. Toda ela bem pintada. Jesus de Nazaré. Confusão. Está olhando a mulher, mas é confusão. É complicado, meus irmãos. Minhas irmãs, é complicado. Irmão, vou te dizer uma coisa com todo respeito e carinho. Não adianta você se pintar tanto, pintar a cara. Todo você parece carnaval arco-íris. Você não é palhaço, palhaços se pintam. Adianta você pintar o teu coração, a tua alma. Me dá um amém para pregar. Amém. Adianta você pintar o teu coração e a tua alma. Pinta o teu coração com a tua alma de Jesus Cristo. E você vai ter a identidade de Cristo em você. Não adianta ter uma boa pintura por fora. É por isso que Jesus chamou túmulos caiados. Túmulos brancos. Lá fora o caixão está bonito. Olha o bonito caixão. Mas lá dentro, podridão. É por isso que eu quero dizer, não importa em que tipo de caixão você vai ser enterrada? Em que tipo de caixão você vai ser posto ou posta? Não importa. Aleluia. Aquilo vai ser sempre, aquilo que nós chamamos em inglês, mess. Vai ser uma sujeira grande. Não adianta. Porque não, o caixão dele custou muito caro. É uma urna que custou $5.000. Irmão, irmã, mesmo que custou $5.000, aquilo vai descer lá no túmulo. Aleluia! E quando descer no túmulo, depois de 4 dias, a tua barriga vai arrebentar. $4.000 você gastou com o bobo. É complicado. Amém. Eu estou dando a sequência. Mas pastor, você não deu a introdução, não. Estou dando a sequência daquilo que ele conta. Pastor, já sim, estou dando a sequência. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, ontem a gente estava a falar a respeito da identidade e queremos dar a sequência sobre esta identidade em Cristo. E nós fizemos ontem uma observação naquilo que nós chamamos de ciclo hermenêutico. Demos ali a observação. Nós vimos que Paulo estava a nos exortar de uma maneira imperativa. É uma ordem que Paulo estava dando lá nos Filipos. E eram os povos que estavam lá em Filipenses. Ele estava dando uma ordem, somente vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá, ou e vos veja, ou quer que eu esteja ausente. Então nós vimos que Paulo, ele não disse que pareçam se viver de uma maneira cristã, mas vivam de uma maneira digna do Evangelho. E ele também estava nos
percebe, existem aqui 3 marcas. Depois de nós observarmos o texto, fazermos a interpretação teológica do texto, fazermos todo o ciclo hermenêutico, nós vamos ver que aqui Paulo está nos mostrando 3 marcas. A primeira marca que nos mostra é a firmeza. A segunda marca que Paulo nos mostra é a unidade. E a terceira marca que Paulo vai nos mostrar aqui é a luta em conjunto. Aleluia! E nós temos ali as versões, versículos de apoio. Efésios capítulo 4, versículo 1. E lemos também Colossenses capítulo 10, capítulo 1, versículo 10. E também 1 Coríntios capítulo 10. Eu queria que me projetassem 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 10. Aleluia! Nós vamos na identidade. Porque é necessário, meus irmãos. Olha, hoje há muitas desordens. As pessoas perderam a identidade. As pessoas estão correndo mais para cultos proféticos. Os atos, olha, vou dizer uma coisa. Eu não estou contra profetas. Porque eu creio que até hoje Deus está chamando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Eu não creio. O fato de você fazer muita teologia é que você se torna doutor das Escrituras. Não, porque o ato de ser um doutor das Escrituras é um dom que já nasce com a pessoa. Amém. Aleluia! Amém. Não é o fato de você estudar, não. É um dom que nasce contigo. Logo que abrir a boca, ele vai ensinar a palavra através da conduta do Espírito Santo. Aleluia! Não precisa você estudar muito, sentar, estudar, fazer teses, não adianta isso. Eu não creio desta maneira. Aleluia! Eu estou pronto a entregar a minha vida por aquilo que eu creio. Aleluia! Então, igreja, eu não estou contra os atos proféticos. Não. Os atos proféticos existem. Jesus, o fato de ele cuspir no chão, lá em João capítulo 9, ele cuspiu no chão para formar um lodo e aplicou nos olhos daquele senhor e ele mandou aonde? Na piscina de Siloé, o enviado. Amém? Né? Então ele enviou aquele senhor lá. Jesus estava a representar alguma coisa importante que já existia lá no Antigo Testamento. Ele estava a mostrar simplesmente de que eu, Jesus, cuspindo no chão, fazendo um lodo, é para aplicar nos olhos deste camarada que nasceu cego. Aleluia! Aleluia! Nasceu cego, Jesus lhe aplicou aquele barro nos olhos para mostrar que ele é a pessoa que criou os olhos de Adão e de Eva lá no Antigo Testamento. Amém! Aquilo foi um ato profético. Mas hoje você viu realizar um ato profético. Vou orar pelo irmão José que está aí atrás da câmera. Vou orar por ele. Não está entrando muito bem. Nós temos pensado. Amém. Não. Igreja, não está entrando muito bem. Aleluia. Eu creio que os profetas existem. Eu creio que apóstolos existem. Amém. Ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém. Amém, né? Porque a minha Bíblia está a dizer isso. A Bíblia Sagrada me diz que ainda tem 5 ministérios. E eles estão presentes para a edificação e o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Mas agora depende de que tipo de profeta é este. Não sei se você vai me entender. Amém. Aleluia. Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, a Bíblia está dizendo o seguinte: logo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Paulo sempre a levar a igreja na unidade, na firmeza e na luta em conjunto. E se nós formos também em Hebreus capítulo 10, versículo 24 até 25, Paulo faz ali uma convocação a
a perseverança e uma convocação para uma reunião. E sustentando a ideia de lutarmos juntos. Ele vai dizer o seguinte, Hebreus capítulo 10, versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não somente nos estimularmos às boas obras, mas no amor. Porque Paulo, sendo um apóstolo de Jesus Cristo, ele entendeu que a primeira coisa que o diabo vem para fazer é retirar o amor no meio da congregação. Se não existe o amor no meio da congregação, nós automaticamente perdemos a nossa identidade. Porque a Bíblia está dizendo, Deus amou tanto o mundo, aleluia. A primeira coisa, Deus amou tanto o mundo e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, pereça e tenha vida eterna? Não. Todo aquele que nele crê, não pereça e tenha a vida eterna. Amém. Então, a união, nos estimularmos ao amor e as boas obras. E ele avança no versículo 25, dizendo, não deixando a nossa mútua congregação. Em outras versões, Paulo está dizendo, não abandonemos. Por exemplo, na minha Bíblia, Luís Segón, que está seguindo a versão grega, está dizendo, não abandonemos a nossa congregação, como é de costume de alguns. Antes, admoestando-nos, quer dizer, exortemos-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha o dia. É um dia profético. Amém? Eu creio até hoje, meus irmãos, sei que verdadeiramente muitos perderam a esperança que Jesus está vindo. Eu creio de todo o meu coração, minha esposa, que Jesus um dia vai voltar. Olha, eu creio de todo o meu coração. Eu sei que atualmente as igrejas, os pastores agora, tornaram-se coaching profissionais. Coaches profissionais. Estão ali para dar coach, para consolar o corpo. Aleluia. Mas não é para consolar a alma, nem consolar o espírito. Nós esquecemos as bases. As nossas pregações já não são cristocêntricas, mas as nossas pregações tornaram-se pregações como evangelho social, onde eu devo pregar desta maneira aqui para agradar o irmão fulano, porque o irmão fulano tem dado bons dízimos na igreja, o irmão fulano trabalha numa boa empresa. Se eu pregar contra o pecado dele, contra o pecado daquela irmã, então eles vão sair da igreja. Então não vai dar certo. Eu devo pregar desta maneira para poder lhes manter na igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho de Jesus Cristo que eu vou pregar sempre será um evangelho de confronto. Eu vou sempre confrontar, porque Jesus Cristo foi aquele que confrontou as leis místicas. Jesus Cristo foi aquele que confrontou os fariseus que eram conservadores. Ele lhes confrontou. Se vocês não beberem o meu sangue e comer a minha carne, vocês não são dignos. Amém. Não vão entrar. O evangelho tem que ser assim. Atualmente nós estamos ali a carinhar as ovelhas. Não, aquele pastor tem muitas ovelhas. Aquela igreja enche muita gente. Quem é que te disse que com aquela igreja enche muita gente? Quem é que te disse que Deus está naquela igreja? Aleluia! Igreja de Jesus, quando ele começou, tinha quantas pessoas? Eu quero perguntar à igreja, tinha acima de 20 pessoas? Não. Tinha 12 pessoas e 3 mulheres que estavam aí, ou 4 mulheres que faziam 16 pessoas. A igreja cheia não é sempre sinal que Deus está abençoando. Não, não é. Não é. Muitas igrejas estão cheias hoje. Deus não lhes conhece. Eu não estou falando isso para me vingar, porque a minha igreja ainda não está cheia. Não, mas estou dizendo isso porque é a palavra de Deus. Porque hoje em dia, o ser humano olha mais naquilo que atrai. Aquilo que atrai a visão, o ser humano está olhando. Deus está ali, mas Deus não olha naquilo que atrai a visão, mas Deus olha no propósito, na intenção. E Ele olha, aleluia! Você está aqui presente? Amém. Nós vamos ter aí. Vou te pregar. Aleluia. Deus não
adorai no Espírito e em verdade. Em muitos tambores, são muitos tambores vazios hoje nas igrejas que estão fazendo barulho, mas Deus não está lá. Amém. Deus não está lá. Você vê as pessoas cantar, o coro cantando, o coro jubilando, mas Deus está sentindo o cheiro de pecado. Amém. Hoje, as pessoas estão preocupadas em projetar um culto online. Oh, vamos ver os likes, quantas pessoas viram isso? Não, é um projeto, você que está me ouvindo agora, é um projeto dos cultos online para levar você que é membro da igreja formal, você se conformar com a palavra de Deus. Verdadeira palavra de Deus. Não prego por dinheiro, mas eu prego por convicção. Amém. E por chamamento. Aleluia. Aleluia. É por convicção, não pelo dinheiro. Se fosse por dinheiro, irmão, já estaria distante. Amém. Talvez poderia pegar já feitiço há muito tempo. Para sobressair. Assim como estão a fazer os outros pastores. A igreja vem solicitar. Queres para a tua igreja crescer, pastor João Batista? Toma só isso aqui, põe na sua frente e dá no coisa. Não preciso. Amém. Eu não preciso, irmão Alfredo. Não preciso. Aleluia. Aleluia. Porque Jesus disse, não tema, pequeno rebanho, não tema. Porque Deus agradou de buscar o reino. Aleluia. Você não precisa. Ou não, para a igreja crescer, tem que colocar aquilo ali. Você vai colocar aquilo ali. Mamãe, essa, amanhã vão te pedir sangue. Amém. Agora eu vou sacrificar meu próprio filho para dar. Filho ali da Vitorina. Não vai dar certo. Amém. Oh não pode dar teu filho. Vai dar um membro da família. Vou dar um membro da família. Só porque a igreja tem que crescer. Irmão, eu vou me dar a mim mesmo a Cristo Jesus. Senhor, deu a minha alma. Acordar às 3 da madrugada. Irmãos e irmãs, vamos dizer uma coisa. Cuidado, cuidado. Nem toda a igreja que está enchendo é Deus que está enchendo. Tem muitas igrejas que estão enchendo. Não é Deus. Amém. As igrejas verdadeiras hoje não estão se enchendo facilmente. Onde tem a palavra de Deus, ela não vai se encher facilmente. Onde Satanás é triturado, a igreja não enche facilmente. Amém. Não enche. Ou não estamos a fazer trabalho, obra de evangelização. Não. Olha a identidade. Olha nos crentes, como é que aqueles crentes vivem. Olha na vida do pastor, como é que o pastor vive. Você vai entender se é de Deus ou não. Amém. Aleluia. Amém. Bom, uma igreja com identidade firmada em Cristo vive com propósito e não com performance. Hoje em dia temos muita gente que está trocando a missão divina por exibição. Tem pessoas que estão trocando o serviço divino por espetáculos. Conforme vos disse ali, a respeito dos atos proféticos. Eu creio nos atos proféticos, daquilo que é da Bíblia. Mas eu não creio que você deve pegar o pano, o lencinho que está aqui, fazendo isso, pá, a pessoa vai cair. Não! Amém. Eu não creio. Alguma coisa não vai cair. Porque Jesus nunca fez isso. Amém. Eu nunca vi Jesus pegar um pano para tirar. Todos estão a cair. Depois você sabe a irmã que está caindo, irmã. Alguém que está caindo não vai mais se preocupar a tapar as suas pernas. Vai pegar já pano, se tapar já. Não. Você está caindo, está inconsciente. Quando o poder de Deus bate, você está inconsciente e cai, a perna está aberta a qualquer sítio. Desculpa, vamos lá, amém, né? Esse eu prego assim, amém, né? Nós vamos pregar o evangelho sem luvas. Amém. Como é que você está caindo? Não, diretor, já para, amarou, já para, sabe que hoje vou cair. Não, alguma coisa não vai bem. Amém. Eu não preciso pagar alguém para fazer demonstrações. Vocês viram aquilo que aconteceu aqui no dia 15 de setembro do ano passado, depois do jejum de 40 dias. Aquilo que aconteceu aqui, amém, né? Eu não precisei pagar alguém para vir fazer espetáculo, mas eu mesmo só orar. Não empurrei também ninguém. Não empurrei. Por quê? Não. É mesmo o poder de Deus, amém? Amém. Não preciso. Ou não? Aleluia, vai dizer. Aleluia. Cuidado, Espírito Santo. Aí, irmão. Amém. E não vai apanhar aquele lençol quando ele está fora.
cair. Eu já vi um pregador do gênero, onde tem um pó das mãos do irmão para que o outro começou a cair, chegou num outro, que riso. Glória. Oh, Amém. mas o Espírito Santo. Ei, não faça isso. O irmão da Vinguinho, ele já logo empurrou o irmão Caifa. Empurrou o irmão, ele empurra também. Ainda ficou mais bem equilibrado. Ah, Deus, olha, espetáculos. Irmãos, é triste atualmente. As igrejas hoje viraram palcos. Os membros viraram plateias exigentes. Não, se meu pastor não faz milagres, eu não vou ficar lá. Os ministros viraram artistas de ocasião. Pastores hoje são artistas, ministros de Deus, artistas para fazer espetáculo. Ele tem que ser um adivinhador. Aquilo está acontecendo no teu pé, irmão José. Não, senhor José. Qual é o teu nome primeiro, Deus José? Aquilo está acontecendo no teu pé, é teu pai que está fazendo isso. E muitas das vezes, o pai da pessoa já está falecida. A mãe da pessoa já está falecida. Mas ele também, coitado, um burro, crente é burro. Desculpa lá pela expressão, é burro. Porque você sabe que o teu pai faleceu, mas tem vergonha de dizer, profeta, você está errado. Diga assim, você está errado. Jesus suscita pessoas com o espírito de João Batista que enfrentam Herodes. Aleluia! Enfrenta Herodes. Diga, pastor, o meu pai morreu, é mentira. Amém. Identidade. A igreja perdeu a identidade. A igreja vive como o mundo. A igreja já não tem aquele respeito do evangelho. Realmente nós estamos no tempo do fim. Mas eu quero vos dizer, uma igreja com identidade não se preocupa a brilhar. Não. Uma igreja com identidade não vai se preocupar a brilhar, mas ela quer refletir Cristo. Porque nem tudo que brilha é ouro. Muita coisa que brilha é falso. Aleluia! A verdadeira igreja não quer palco, mas ela quer a cruz. Ela não quer aplausos, mas ela quer ganhar almas para Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos e irmãs, quando nós temos a identidade de Cristo, a nossa primeira missão é ganhar almas. Porque Jesus nos mostrou um caminho. Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio aqui para ganhar almas. Jesus não veio sobre a terra para mostrar a sua roupa. Jesus não veio sobre a terra para mostrar a sua glória. Eu quero dizer, Jesus não veio sobre a terra para mostrar a sua glória. Pastor, mas como é que pode ser isso? Mas aquilo que ele fez não é glória dele? Não. Jesus não fez muita coisa. Ele não manifestou muita coisa. Porque se ele quisesse fazer grandes coisas aqui na terra, ele poderia o fazer, porque eu creio que Jesus é Deus. Amém. Ele fez coisas só em partes. É por isso que ele diz em João capítulo 14, aquele que crê em mim, versículo 12, as coisas que eu faço, ele também fará maiores. Aleluia! Aleluia! Ele mostrou apenas um exemplo. Jesus foi humilde. Irmão, se fosse eu e você, podemos mostrar o poder que eu tenho. Vou criar até pássaro. Pássaro aparece, vou criar aqui preto. Jesus tinha essa capacidade. Mas ele não fez aquilo. Foi tão humilde. Ele mostrou o caminho. O nosso foco tem que ser as almas. Essa é a identidade verdadeira. Meus irmãos, vou terminar daqui a pouco. A igreja não foi chamada para impressionar o mundo, mas ela foi chamada para impactar o mundo com o poder do Evangelho. Amém. Filipenses capítulo 1, onde nós estamos a ler, versículo 27. Somente vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que quer que eu vá e vos veja, ou quer que eu esteja ausente. Irmão, quando a nossa conduta não reflete o Evangelho de Jesus Cristo, daí a igreja perde a voz dela no mundo. Será que você quer ser ouvido lá fora? Então você tem que ser uma pessoa coerente, uma pessoa coerente, uma pessoa responsável, uma pessoa que tem lógica aqui dentro do teu coração. Queres que o mundo te respeite? Muitos querem que o mundo respeite, mas muitas das vezes o mundo não te respeita porque você não respeita aquilo que você é.
As pessoas sabem que você diz que é cristão, mas as pessoas sabem que você é uma aventureira. É por isso que muitas das vezes você vai falar na palavra de Deus a uma certa pessoa, ela te olha com um olho de desdém. É dizer que não, se ser cristão é ser como esta pessoa, então eu prefiro nunca ser cristão. Como é que você vai confrontar o pecado se você vive tolerando os teus próprios pecados? Paulo aqui está nos mostrar, vivam de uma maneira digna do Evangelho. Ele está a mostrar a identidade, porque um cidadão angolano deve viver de acordo à sua cidadania. Amém? Sua cidadania. Você tem que viver como angolano. Se o nosso governo quer dizer que você como angolano tem regras a seguir, você também tem que seguir estas regras, meus irmãos. É da maneira que Paulo está nos mostrando aqui. Viver de uma maneira digna do Evangelho é viver de acordo. Diga aquela ventoinha, eu estou com muito calor. É viver de acordo à cidadania, as regras que são implementadas. Porque um cristão tem regras também. A Bíblia nos exige que nós devemos viver santo. Nós devemos ser santos. Como é que vai chamar ao arrependimento alguém se tu tens medo de te santificar? Como é que vais alcançar os perdidos se tu nem sabes o caminho da salvação? Como? Como é que vai ser isso? Irmão, geração. Hoje nós estamos em uma geração que se perdeu entre luzes e o palco. Reduz um bocadinho. Geração que trocou o altar pelo selfie. Geração que trocou os joelhos pela vitrine. Eles querem aparecer mais. Irmão, o céu não ouça os gritos que muitas igrejas estão fazendo, mas o céu está ouvindo o clamor secreto que cada pessoa tem feito lá no seu quarto secreto. Vamos dizer a verdade, não se veste o cristianismo, mas vive-se o cristianismo. Essa é a minha primeira lição. Meus irmãos, sejam cristãos e cristãs, minhas irmãs de verdade, porque um dia você vai deixar esta terra. Não adianta você ser aplaudido, ou porque não, pastor fulano, como está a pregar, ele usa umas expressões, aleluia, mas quando você olhar atrás da vida daquele pastor, ei, irmãos, ei, você vai ficar com a boca aberta. Se Deus revelasse a vida de cada pessoa. Irmão Alfredo, pregar é bom, mas só é bom quando você está pregando a Cristo. Porque muita gente, diz Paulo aqui, está pregando Cristo por inveja. Muita gente está pregando Cristo por porfia. Muita gente está pregando Cristo por egoísmo. Não adianta você pregar Cristo e você vive uma outra coisa. Não adianta. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam cristãos de verdade. Porque no dia da tua morte, você vai estar lá sozinho e sozinha. Você vai encontrar alguma coisa que vai te confrontar. No dia que você fechar os teus olhos, é dali que você vai saber se valeu a pena ser cristão ou valeu a pena fazer desordem aqui nesta terra. Vivam a palavra. Vivam a palavra. Oh, meus irmãos. Essa geração trocou a santidade por entretenimento. O púlpito hoje virou um local de entretenimento. Um local de brincadeiras. O púlpito já não é sagrado. As pessoas vêm na igreja e voltam da mesma maneira. As pessoas entram vazias e saem mais vazias. Amém. É complicado. As pessoas perderam a identidade. E eu vos disse ontem que os cristãos primitivos, ninguém precisou, eles não precisaram dizer que nós somos cristãos, mas olhando a vida deles, a maneira deles de caminhar, as pessoas logo deram conta que estes aqui são cristãos. Aleluia! Amém. São cristãos, amém, igreja? Amém. Olharam, porque havia uma certa atmosfera que estava a lhes acompanhar. Enquanto eles caminhavam, havia uma atmosfera que eles acompanhava. Hoje, você quer ver espetáculos da pregação? E não vai nas redes sociais. Você vai ver todo tipo de pregação, menos a pregação de Jesus Cristo. Amém. Vamos falar a verdade. Vai nas redes sociais. Você vai ver todo tipo de pregação. Pastor está subindo em
com que o cristão faça qualquer tipo de coisa. Quando você não sabe quem você é em Cristo, você não vai ser a igreja verdadeira. E eu devo dizer, Jesus está vindo para buscar uma igreja verdadeira. Uma igreja pura, santa e sem mácula. O que adianta, pastor, você está me ouvindo? O que adianta teres uma mega igreja, um templo grande, agendas lotadas, seguidores nas redes sociais e não tens mais lágrimas no altar, pastor? O que adianta para você, pastor? O que adianta para você, filho de Deus e filha de Deus, participar no cultos do gênero? Eu vou dizer, a minha pregação será sempre confronto, porque eu sei que existe um inferno e há pessoas que estão clamando naquele inferno que querem voltar aqui na terra para dizer a você que é negligente a palavra de Deus de que não vem aquele lugar é terrível. Pastor, como você sabe disso? Porque a Bíblia me fala isso no livro de Lucas, onde o jovem rico disse: Pai Abraão, por favor, diga ao Lázaro para pegar o seu dedo e introduzir na água e eu possa beber pelo menos uma gota de água na minha língua. Ele disse: não há como fazer isso, até porque existe um abismo entre vocês e nós. Pai Abraão, pelo menos eu quero voltar lá. Ele já não estava falando com Deus naquele dia. Naquele lugar não havia Deus. Quando o jovem rico pensou em tudo que ele tinha, naquele lugar não havia Deus. Ele viu o pai Abraão. Foi Jesus que deu essa parábola. E é uma realidade. Irmã Yolanda, irmãos que estão aqui, vocês todos, existe alguém na tua família que está no inferno hoje? Todos nós temos um membro da família que está no inferno. E todos nós temos também um membro da família que está no repouso. Esse membro da família está a dizer: Deus, se eu tivesse a chance de voltar mais para dizer daquela gente para não vir aqui, assim como o jovem rico falou: oh Deus, tenha misericórdia de mim. A misericórdia já não tem nada. A misericórdia é agora. É por isso que cada um deve lutar pela sua própria salvação. Meus irmãos, não fazem brincadeira. Tenham o discernimento daquilo que vocês estão ouvindo hoje, porque isso pode ser o vosso último dia. Então guarda esta palavra. Cristo está exigindo que aqueles que estão lhe seguindo tenham uma identidade. É por isso que o apóstolo Paulo, lá nas Coríntias, na prisão, ele escreveu: leva uma vida digna do Evangelho. Eu apenas uma primeira lição, ainda não toquei na segunda lição. Estou na primeira, não quero correr rapidamente. Até o meu programa que eu dei aqui ao líder, eu já não vou seguir aquele programa, porque eu sinto que o Espírito de Deus está me levar para falar a respeito da identidade, porque a igreja perdeu a identidade. A igreja quer palco, a igreja quer fama. Não procura fama quando a tua alma não tem relação com Cristo Jesus. Amém. Não procura fama se Deus ainda não te conhece. Não procura ser conhecido pelos homens quando os seus está te rejeitando. Não adianta, meus irmãos, não adianta fazer teatro na igreja enquanto você ainda sabe no teu coração que você não está salvo. E para terminar, eu quero dizer isto: a identidade em Deus te ajuda a não enganares a 3 pessoas. Essas 3 pessoas a primeira pessoa que você não consegue enganar é a Deus. A segunda pessoa que você não consegue enganar é Satanás. E a terceira pessoa é você mesma. Então tenha a identidade de Jesus Cristo. Amanhã, às 9 horas, venha, vamos dar o término desta palavra. Nos colocamos de pé. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tão rico, tão profundo, em sondar. Divino amor, amor redentor-se por mim, aleluia, digno salvo pela graça
indigno, ele nos salvou pela graça. Enquanto você tem tua cabeça inclinada, verdadeiramente sei que o Espírito Santo te confrontou, te desafiou, mas é por amor, para que você possa se escapar daquele inferno, porque lá não há misericórdia de Deus. Aqui você tem a misericórdia de Deus. Então volte a viver o Evangelho com temor. Volta a ser discípulo. Volte a ser uma discípula. Não apenas um assistente dos cultos, não apenas uma assistente dos cultos, mas volte a ser um discípulo. Volte a chorar pelas almas perdidas. Volte a chorar pelas almas perdidas. Volte a ser a igreja com essência e não uma igreja com estética. Volte a ser discípulo. Volta a ter a tua identidade. Viva como um cristão. Lute como um cristão. Fale como um cristão. Reaja como um cristão. Porque existe um céu a ganhar e um inferno a evitar. A todo custo necessário, nós falemos com Deus. Fale com Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado mais uma vez por ouvir a tua palavra, Pai. Certamente, Pai, a tua palavra nos sobre a tua palavra, Pai.